Mas o Ramon tá na frente, Denilson. O Ramon tá na frente, cara. O Ramon viu toda a jogada, ele é pelo amor de Deus. perfeito, ele marcar esse FIFA. Foi sem querer, mas foi muito pênalti. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai acompanhar o desabafo de alguns comentaristas sobre essa grande vitória do Palmeiras. Teve esse lance polêmico aí também que envolveu o Palmeiras e o São Paulo, e o Abel Ferreira durante a coletiva desabafou. Vamos primeiro aqui acompanhar o desabafo do Abel Ferreira, que ele falou sobre esse lance polêmico, e logo após a gente vai trazer aqui a reação também do ex-jogador Felipe Melo, que foi bem sincero nas suas análises. Confira só. Mas o Ramon tá na frente, Denilson. O Ramon tá na frente, cara. O Ramon viu toda a jogada, ele é pelo amor de perfeito, Deus. ele marcar esse FIFA. Exatamente. Não tem desculpa. Que é isso, cara. É absolutamente inexplicável esse lance. Chega a ser engraçado. Então, assim... O São Paulo vai... Sim, obviamente o pênalti você também pode errar, mas se faz o terceiro, você mata o jogo, pô. Praticamente mata o jogo. Clássico, cara. Isso aí tem uma interferência direta na liderança do campeonato. Não só no resultado. E o juiz deu cartão amarelo pro Andreas Pereira. Era para vermelho? Era para vermelho. Pra mim, sim. Olha só, a jogada, o São Paulo, o Rigoni foi expulso, uma jogada semelhante contra o Fortaleza. Ele fez uma jogada, assim, foi a mesma coisa com o Davidson e acabou sendo expulso também. Acho que é no mínimo o VAR, uma jogada de VAR. Assim, para expulsão eu tenho propriedade para falar, acreditem. Então, para mim, pelo menos VAR. Pelo menos VAR. Bom, vamos iniciar a votação aqui no estúdio. Felipe, para você, qual é o erro? Você acha, a sua opinião, inclusive, que um desses aí não foi erro, né? Para você, qual foi o erro grave desses aí? Para mim, o erro mais grave, assim, mas com muita diferença, foi o pênalti do menino do Alan, né? Do Palmeiras. Assim, foi um pênalti. Foi sem querer, mas foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Eu fico entre esse e o do Marlon também, que não é pênalti. O do Marlon. O do Marlon também foi ridículo. Não, mas eu vou ficar nisso aqui, que isso aí tá. Você sabe que eu sempre procuro, assim, eu tenho um lado poliana, assim, um lado que eu tento entender o que levou a arbitragem a, por exemplo... Então você vai sofrer hoje, hein? Eu queria entender, cara, por que o juiz... Vai sofrer, o VAR não chamou. Vai dormir hoje, hein, Zé? Você vai dormir. É óbvio, eu queria entender o motivo. Vai sofrer um pouquinho hoje pra entender, porque eu vou falar pra você, nem o PC vai explicar pra nós, a gente vai conseguir entender, irmão. O quê? Nem o PC vai vir. O PC não vai conseguir. Tá alongando lá já, daqui a pouco ele entra aí na passada, vai explicar, a gente não vai entender. E pra você, qual que é o mais grave? Do Marlon ali, ele já vem com o braço alto, né? Que normalmente quando a interferência do VAR vem, ele busca o ponto de contato. E o ponto de contato ele já tá com o braço aqui, então não foi nada. Eu tô em dúvida se eu falo do Marlon ou se eu falo esse do Alan. Porque esse do Alan, assim, é gritante o carrinho que ele dá. Escorregou. Mas ele pega o jogador do São Paulo. Então, nessas possibilidades que colocamos na nossa enquete aí para você votar, aliás, o QR Code tá aí na tela para você participar com a gente, eu vou ficar com o pênalti do clássico. Esse do Alan, em cima do jogador do São Paulo. Ramon? Olha, primeiro dizer que a arbitragem fez com o nosso campeonato hoje não, esse final de semana foi um escárnio com o nosso futebol. Esses erros aí são erros crassos, na minha opinião. Mas o pênalti hoje do Alan no Tapia, para mim, foi uma coisa absurda. O Ramon Abate-Abel estava o quê? 5 metros, sei lá. Ninguém na frente 7 dele. 7 metros para ele ver. E momentaneamente ele já balança o braço, cara. Isso para mim, assim, foi um lance capital do dia. Foi esse pênalti que o Ramon não deu em cima do Tapia. Cara, eu fico pensando assim, o Brasil tem tido um critério alto de intervenção, né? Os pênaltis que a gente viu marcados a favor do Bragantino, a favor do Inter nesse meio de semana. Lances que, assim, penalidade mínima, o VAR chama. Esse é a penalidade máxima das máximas. E o VAR não chamou. E o VAR não chamou. Então, por isso que eu queria realmente entender o que levou. O juiz errou no campo, tá claro. E aí, o que levou o VAR, diante de uma imagem que é tão clara, a não recomendar a revisão? O Abel teve um papel importantíssimo nesse jogo de hoje, o Abel e o staff, porque as trocas, assim, fizeram uma diferença enorme no segundo tempo. Se você pega o segundo tempo, já com 2 minutos, assim, o Maurício já acertou ele deu uma chapada, assim, quase foi gol, assim, a mudança de postura, a intensidade do Palmeiras pro segundo tempo foi outra, sem dúvida alguma. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Abel, eu queria sua opinião sobre o lance capital do jogo, quando estava 2-0 para o São Paulo, um lance em que o Alan escorrega, acaba acertando o jogador do São Paulo, a arbitragem não foi pro VAR e o São Paulo está pedindo pênalti naquele lance. Queria sua opinião em relação a esse momento específico do jogo. Olha, falar da arbitragem é algo complexo, mas eu vou dar a minha opinião daquilo que eu penso. Antes de falar diretamente desse lance,
Porque também podíamos falar do lance do Bobadilha que tinha amarelo e devia ter levado o segundo. Se calhar esse lance já não existia. Depende de onde tu quiseres olhar. Mas eu vou falar desse... É para onde tu quiseres olhar. É a narrativa que eu quero construir. Estou a ganhar 2-0, né? E depois perco 3-2 e vou arranjar formas de... Com calma. Primeiro, arbitragem. Vamos falar de que eu já escrevi sobre a arbitragem, já escrevi sobre o calendário, vou falar a minha opinião sobre a arbitragem. Primeiro, a união da arbitragem e a independência da arbitragem. Esse é ponto número 1. Tem que ser um organismo independente e que haja a união entre a arbitragem. Segunda, salários mais altos para os árbitros. Salários mais altos para os árbitros. Em minha opinião. Terceira, profissionalização e treinamento. Profissionalização e treinamento. Esta é a minha opinião e as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Esta é a minha opinião sobre a arbitragem. Acho que fui claro naquilo que eu disse. Sobre o lance específico, eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Esta é a minha visão desse lance. Por isso é que eu te estou a dizer. Nós queremos falar desse lance e eu dou-te a minha opinião desse lance. Mas o que eu te quero dizer é que o Bobadilha devia ser expulso. Vocês viram o que é que fez o Crespo 2 minutos depois? O que é que o Crespo fez? Porquê? Eu reclamei com o árbitro. Porquê que o árbitro não deu o amarelo quando na primeira parte ao Veiga, primeira falta, pumba, deu amarelo ao Veiga, certo? E eu disse, porquê é que deste amarelo ao Veiga e agora nesta falta que o Alá passa à frente do Bobadilha e que ele o agarra e era o segundo amarelo? Não é assunto teu, não és tu. E é verdade, ele tem toda a razão. Não é assunto meu porque eu não sou o árbitro. Portanto, esta é a minha visão sobre esse lance, sobre o penalti. E esta também é a minha opinião em relação ao Bobadilha, que podia ter sido expulso e se calhar com menos um não estaríamos a falar desse possível penalti. É a minha visão. Se a bola tivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo e mesmo sendo um escorregão sem querer, eu acho que era penalti. Pessoal, seguinte, o Galvão Bueno, nas suas redes sociais, cara, como sempre, ele se pronunciou sobre esse lance polêmico nessa partida do Palmeiras. Cara, essa rodada foi tomada pelas arbitragens. Ela foi é o assunto principal. Quando a gente lembra dessa rodada, eu acho que vai ficar marcado para sempre, né? Porque o que aconteceu nesse final de semana, muitos clubes que foram prejudicados, né? O São Paulo aqui, cara, foi roubado na cara dura. O Galvão, ele foi bem sincero nas suas análises e ele disse assim, tarde de jogos espetaculares. Como eu falei, cara, foi jogos extraordinários, uma atuação maravilhosa do Palmeiras. Mas o lance é de se destacar. Virada sensacional do Palmeiras para cima do São Paulo. O tricolor sobrou no primeiro tempo e abriu 2-0. Ou seja, no primeiro tempo o São Paulo jogou muita bola, cara. O São Paulo jogou muita bola no primeiro tempo, mas vacilou no segundo tempo. Beleza que teve o erro da arbitragem, mas não podia jogar do jeito que jogou o segundo tempo. Não podia. E continuando aqui com o Galvão, né? O primeiro tempo abriu 2-0 com Luciano e Tapia. Abel mexeu no time e o Verdão foi pra cima depois do intervalo. O clássico pegou fogo. O São Paulo reclama um pênalti muito polêmico. É o que eu falei. Todo mundo tá falando sobre esse pênalti. Que pra mim existiu. Ou seja, o próprio Galvão Bueno, ele falou, foi pênalti. Inclusive, eu tava acompanhando aqui o fechamento. O PC de Oliveira,
ele deixou claro que foi um erro absurdo. Inclusive, se eu não me engano, a CBF, ela colocou uma nota aonde ela afastou, se eu não me engano, esses árbitros que se envolveram nessas polêmicas. Então, para tu ver, né, como foi a situação, logo após a CBF tinha que dar uma resposta muito clara, porque, meu irmão, foi na cara dura. O cara dizer que não foi pênalti é louco da cabeça. Então, quero muito saber aqui a opinião de vocês. Cara, não saia do vídeo sem deixar a tua opinião e deixa o like. Se tu chegou até o final deste vídeo, comentem aqui e coloque a sua opinião, que é muito importante, que eu vou estar lendo a opinião das pessoas, tá bom, pessoal? Um beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima.